Shalom, Adonai. Preste mais uma vez atenção nos sinais à sua volta. Uma coisa que eu quero falar neste dia de hoje é: preste atenção no comportamento dos seus familiares. Preste atenção também na história da casa na qual você está vivendo. Um exemplo: você vai alugar uma casa. Antes de você ir alugar a casa, eu te aconselho você saber a história daquela casa. Procure saber com a imobiliária ou com a pessoa que vai alugar se aconteceu, quem eram os antigos moradores, quem era o dono da casa, né? Ou quem é, se ainda for vivo. E procure saber que tipo de ambiência tem naquela casa. Um exemplo: eu passei essa experiência de estar numa casa onde várias pessoas que convivem naquela casa, cada um com a sua religião. Então, cada pessoa que ela tem a sua religião, tem algumas religiões que eles invocam espíritos, não é verdade? Nós que somos cristãos, nós invocamos a Deus, nós invocamos a Jesus Cristo, nós invocamos ao Espírito Santo. Mas existem outras religiões que elas invocam outros tipos de espírito, que muitas das vezes elas nem sabem quem é os espíritos que vão vir na hora que são invocados. E muitas das vezes você que é evangélico, aí você vai de repente, aluga uma casa, você não sabe a história daquela casa, você não sabe se os antigos moradores, eles invocavam espíritos ali naquele lugar. E de repente você vai fazer a sua ambiência na sua casa. Aí você passa a orar, você passa a colocar louvores, porque o louvor, ele melhora o ambiente. É por isso que na igreja, na hora do culto, antes de vir a palavra de Deus, né? Antes do pregador vir trazer a palavra, é necessário que haja primeiro orações e louvores. Para quê? A oração, preste muita atenção nas orações, na hora do culto. Você vai ver o que Deus vai falar através da pessoa que ora, o que ele vai expulsar dali, o que ele vai repreender, ou se ele vai trazer a proteção para aquelas pessoas naquela noite. E muitas revelações vêm através da oração inicial. E os louvores também, preste bem bastante atenção nos louvores. E o que é que acontece? Nos louvores vai dissipar as trevas, para tirar aquela ambiência que às vezes você sai da sua casa triste, às vezes você saiu do seu emprego contrariado, aborrecido, no meio do caminho você pode ter tido um atrito, né, de carros, discutir com outros motoristas no decorrer do caminho ou no ônibus, e às vezes as pessoas chegam às vezes atribuladas no culto. Então Deus pede que tenha ali o louvor, que é para limpar o coração, né, para que a sua oração possa subir. Porque não é toda oração que o Espírito Santo ouve, não é toda oração que Deus ouve. Então, naquela hora que tem aquele louvor, ele limpa a sujeira do nosso coração e limpa a ambiência. Assim a gente devemos fazer na nossa casa. Quando nós acordamos pela manhã, nós devemos fazer uma oração a Deus, agradecendo porque acordou. E em seguida, faz os seus pedidos e pede também proteção para você e para a sua família. Em seguida, você coloca os louvores, e Deus fala muito nos louvores. Então eu passei uma prova nesse sentido, que eu estava num determinado tempo, em uma determinada casa, e eu acordava, fazia as orações, colocava os louvores. Muitas das vezes chamei pessoas para vir orar naquele lugar. A paz entrava no lar, mas passava-se 3 dias, começava tudo de novo, as crianças ficavam perturbadas, e era confusão, e era perturbação. E ali eu cheguei e perguntei ao Espírito Santo: Senhor, eu estou enxugando gelo. E o que é enxugar gelo? É você limpar o ambiente e vir outro e sujar. Você limpa o ambiente e vem outro e suja. Suja como, irmã? Com palavrão, lançando as palavras de maldição. E a gente tem que ter muito cuidado na hora da ira, porque na hora da ira é isso que Satanás vai usar. Na hora da ira ele quer que você xingue o seu filho, xingue o seu marido, xingue a sua esposa, xingue sua sogra, xingue sua família, xingue os vizinhos, xingue o patrão, para poder ele operar na maldição. E
aquilo que sai da nossa boca cristã, né? Que a boca de crente tem poder de abençoar e a boca do crente também tem poder de amaldiçoar. Então, na hora da ira, se você lança uma palavra de maldição, quem vai operar é o diabo. E na hora da ira, você aprender a controlar a língua, porque quando nós nos iramos, por isso que a palavra do Senhor de Efésios 5, 27 diz, irai-vos e não pequeis e não dê lugar ao diabo, que é versículo 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não dê lugar ao diabo, porque na hora da ira nós damos lugar ao diabo. E ali você tem que refrear a língua, porque na hora que você não controla suas emoções, quem toma poder da sua língua é o diabo. E lança uma palavra de maldição. Então nós temos que vigiar na hora da ira e prestar aos sinais, aos ataques espirituais do maligno. Porque às vezes ele quer destruir o seu filho, ele quer destruir seu marido, sua esposa, sua sogra, seu sogro, sua família, através de você mesmo. E ali com a palavra você lança e de repente acontece o mal na vida daquela pessoa que você lançou a palavra. Então nós temos que vigiar e prestar atenção nos sinais e nos ataques do maligno. Mas você hoje está despertando porque você estava dormindo um sono espiritual. Eu creio que Deus já tirou suas escamas dos olhos, tirou o comichão do seu ouvido, que é um demônio que fica tampando o ouvido dos seres humanos para que não venha acreditar em Deus, não ouvir a palavra de Deus e obedecer. Mas a partir de hoje, se você pôr em prática o que eu estou te ensinando, sua vida vai mudar, sua casa vai melhorar, a ambiência da sua casa, da sua rua e do seu bairro. Então, ore por você, ore pela sua casa, ore pela sua rua, ore pelo seu bairro. E a ambiência das trevas baterá em retirada, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Preste atenção nos sinais, guerreie o bom combate.